Prezados vereadores e vereadoras demais presentes, damos início à tribuna popular. Temos escrito hoje a IPAGRE. Convido o representante da IPAGRE para falar sobre o tema escrito, que irá falar sobre as ações da IPAGRE do município de Iporã do Oeste durante o ano 2018. Quero dizer aos vereadores que podem solicitar a palavra para perguntas ou outras manifestações ligadas ao tema, mas não pode exceder o tempo de 3 minutos. A palavra está com o pessoal da IPAGRE, o Paulo. Fique à vontade e use a tribuna. Então, inicialmente, meu boa noite a todos e a todas aqui presentes. Em nome do escritório local de Iporã do Oeste, dos colegas Alice e Alisson, e também o representante nosso, o Matheus, da Regional. Quero saudar o presidente dos vereadores aqui de Iporã do Oeste, em nome dele, os demais vereadores e pessoas aqui presentes. Então, hoje a gente está aqui para fazer uma prestação de contas dos trabalhos do escritório local aqui de Iporã do Oeste. Então, nada mais justo do que a gente, ao menos uma vez por ano, fazer uma prestação de contas, como a IPAGRE, como a empresa pública, tem um convênio com o município, e os trabalhos que estão sendo realizados, a gente todo ano faz uma prestação de contas. E como ainda estamos no mês de novembro, mas é a última sessão desse ano, do mês de novembro, e quando vê o ano está no final, e estamos aproveitando a última tribuna deste ano para fazer a prestação de contas, né? Então, inicialmente, então falei a equipe local, né? Hoje estamos em três pessoas, né? A administrativa e 2 técnicos extensionistas a campo, né? E mais o agente de apoio, que é o Célio Mikulski, que hoje não está aqui, mas está o Matheus representando a regional, né? de São Miguel do Oeste. Então, aqui no município de Iporã do Oeste, um pequeno relato sobre a situação do município em questão de população, né? Estimada em 2018. Estamos hoje com em torno de 8.945 habitantes aqui no município, conforme o censo do último IBGE, distribuídos numa área territorial de 199 km², né? Hoje nós estamos com a área de estabelecimentos agropecuários representa em torno de 15.302 hectares. Então, praticamente o nosso público-alvo está distribuído nessa área de abrangência. Números de estabelecimentos agropecuários, hoje, conforme o censo, está em 882 unidades rurais no município. Então, são dados que estão disponíveis no IBGE, só para relatar, né, que é o público-alvo nosso, principalmente, que é do setor rural, né? Então, nós estamos hoje com 882 unidades, né? Número de pessoas residentes no meio rural. Opa, seria mais. Atividades rotineiras, no geral, que a gente trabalha todos os anos, né? Que são os relatórios das famílias que estão ligadas ao Banco da Terra BNCF, né? Aqui de Iporã. Elaboração de projetos e investimentos, né? A emissão de DAPs, inclusive hoje somos aqui no município a única entidade que emite, né? Que é o enquadramento da DAP, né? Que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, né? Laudos e vistoria na aplicação de recursos de projetos de investimento. Então, todos os investimentos, projetos que a IPAGRE elabora, a grande maioria tem as vistorias pós-investimento. Encaminhamento de amostras de solo, aumentou inclusive bastante nos últimos 2-3 anos, né? Aqui com um trabalho intenso que a gente vem fazendo, né? Então isso aumentou bastante, que é muito, muito legal, que é muito promissor para as propriedades no futuro.
A interpretação de análise também a gente faz todas elas, tudo, pessoal que, principalmente os que pegam calcário, ninguém pega sem a interpretação feita por nós. E demais demandas institucionais que vêm sempre ocorrendo. Então, nesses programas governamentais, no último ano, nós tivemos um valor de subvenção de 273.416, com 633 famílias atendidas com o troca-troca de milho. Então, são valores até um tanto significantes que vêm através da EPAGRE, do governo estadual, que são recursos que são disponibilizados, que vêm de abatimento para os munícipes via escritório local, né, com o programa de semente de milho. No troca-troca de calcário, também houve uma subvenção de um valor de 109.536, com 58 famílias atendidas. Inclusive, talvez com o número de famílias no geral, que são em torno de 800 e poucas unidades, talvez o pessoal ache, é pouco, mas todo ano tem o programa e conforme a quantidade que 1.054 toneladas foram distribuídas, não chegou à cota que nós tínhamos disponível do Estado. Então, a demanda realmente é essa aí, né? A gente conseguiu atender quem procurou, né? E que teve demanda, então a gente conseguiu atender. O programa Terra Boa Forageira também teve uma subvenção de R$ 83.301, onde foram atendidas 17 famílias. Aqui nós tivemos 38 cotas, e cada cota é no valor de R$ 2.000. Então, a gente sempre, de um ano para o outro, todos os municípios, a gente está numa média, tem municípios aqui do Oeste que está na faixa aí de 10 cotas, outros até 30 e poucos. Então, não é assim, nós estamos numa média assim que conseguimos atender também conforme os demais municípios da região, né? E o programa Horta Familiar com distribuição de sementes de hortaliças conforme a demanda e disponibilidade que o Estado nos fornece. Então, praticamente, são esses os programas a nível de Estado que são disponibilizados, viabilizados pelo escritório local aos agricultores. Então, aqui está uma síntese das atividades desenvolvidas até agora. Tem esses números ainda, lógico, vão alterar um pouco até... Temos praticamente mais um mês de trabalho, mas até o momento são em torno de 1.863 assistências feitas aqui a agricultores aqui no município até o momento. Então, isso, aí, os métodos utilizados aqui embaixo, né? Então, isso aí são relatórios que, inclusive, esse relatório todo final de ano é levado para o prefeito, né? E está disponível para qualquer pessoa, né? Inclusive os vereadores que tiverem interesse em pegar esse relatório, pode passar no escritório que a gente fornece, né? Está aqui o relato do o que foi de atendimento presencial no escritório, visitas, né? 529 até o momento, né? Com 580 beneficiários, né? Então, lógico, com os 2 profissionais a campo, né? É a soma dos 2. Né? Principais orientações, também sai o relatório, tudo que foi tratado com o agricultor, né? Beneficiário, né? Então, aqui o número de beneficiários, né? Em programas complementares, número de DAPs, projetos, planos, laudos, está todo o relatório aqui, o que foi realizado, né? E quantos beneficiários em cada atividade, né? Então, é um relatório assim, bem completo que está disponível do município até para conferência, né? Então, não vou me ater muito aqui a esses números, que até é melhor, às vezes, para quem tem interesse, dar uma olhada, né? Pode conseguir no escritório local. Programa Menos Juros, que é um programa do Estado também, que é um convênio que... aliás, é uma ajuda de custo nos juros, é um subsídio que o Estado
fornece ou repassa aos agricultores que fazem investimentos na linha Pronaf. Né? Então, o subsídio do juro é até 2,5% do valor, ou seja, do juro. Então, se o financiamento for até... Hoje tem várias linhas dentro da linha Pronaf. Se o juro for 2,5%, ele praticamente por 8 anos ele não paga juro. Se o juro for mais alto, o governo subsidia os 2,5%, né? E daí, durante o ano, né, nós em projetos, os projetos tinham que ter no máximo, o apoio era até R$100 mil, né? Até inclusive tinha colocado já no início do ano, uma prestação de contas do ano passado, que o funcionamento desse sistema, né? Então, o limite é até 8 anos, e no último ano nós atendemos em torno de 31 famílias, né, dentro desse programa. E aí, vários investimentos no ramo agrícola das propriedades. E o valor desse subsídio do Estado já foi em torno de... ou seja, o valor que foi subsidiado, né, que foi financiado, R$544.432, né? Então, destinado a 31 projetos, né? Então, também aqui a gente praticamente conseguiu atender sem maiores problemas, né? A gente inclusive pedimos, nós tínhamos uma cota de 1.300, recordo bem certo agora o número, foi pedido mais 200 e pouco, e conseguimos atender praticamente a demanda que houve para o último ano, né? Então, o que praticamente foi financiado no programa, né? Investimentos em água, né? Principalmente na armazenagem, muitos investimentos na área leiteira, né? Com sala de ordenha, equipamentos, máquinas, aqui principalmente a questão da geração de energia, né? Que quando falta luz, as propriedades que trabalham com leite, né, o prejuízo logo é grande, né? Então tem muitas propriedades hoje que estão equipadas, né? E o programa auxiliava na questão do juro. Então, a mecanização hoje é um ponto muito forte nas propriedades rurais, e esse programa, realmente ele veio de encontro aí para dar um subsídio, um aporte, né, para facilitar até a questão do agricultor, né, em dar uma ajuda de custo nesses investimentos, né. Então, a mão de obra cada vez está mais escassa. Você sabe que a população no meio rural está reduzindo, né, as famílias menores, e aí a máquina tem que suprir, né, e a questão da produção aumentando, né. Então, a máquina está vindo aí cada vez mais, né, na questão da mecanização das atividades. Então, outro fator aí que veio também é a questão do aproveitamento da energia solar, tanto para aquecimento como também para geração de energia elétrica, né. Então, são duas linhas, é uma linha assim que até bastante, hoje é uma linha que é a mais barata ainda que tem na linha Pronaf, que é a 2,5%, então no menos juro ficava zero, praticamente não, ficava zerado o valor do juro nessa linha do Pronaf Eco para esses investimentos na linha de recursos naturais. Aí a outra questão da distribuição dos dejetos, né, a questão ambiental, né. Então, atividades que foram realizadas, né. Então, aqui, dia de campo, né, sobre bovinicultura de leite, com boa participação na comunidade de Pavão, lá embaixo, que é uma região que hoje, esse lado do município, todo mundo, os vereadores também devem estar vendo isso, que a atividade de leite, até poucos anos, atingia o que o município praticamente dividido aqui, praticamente o lado de cá que era mais forte. E hoje a bovinicultura de leite, para o outro lado aqui, a demanda é bastante grande. Muitas propriedades nos últimos anos aí, uns 4, 5 anos para cá, a atividade leiteira deu um grande avanço aqui para esse lado do município, né?
Então a gente fez um dia de campo lá embaixo com boa participação das pessoas, né? Onde foi enfocada a questão da pastagem perene, a questão do uso do solo, a manutenção do solo e a questão da ordenha naquele dia. Então aqui também daquele dia de campo, né? Com a ênfase aqui na questão de produção das mudas, pastagem perene e tudo mais. E aqui a questão da qualidade do leite, né? Então nós temos hoje uma URT, que seria uma unidade de referência tecnológica naquela região lá embaixo, né? Que é na propriedade do Ponamigo, lá na linha Pavão, onde que a gente aproveita essa propriedade que ele disponibilizou para a gente fazer uns trabalhos e divulgar naquela região lá, né? Assim como temos mais uma aqui na região de São Vendelino e estamos implantando mais uma aqui perto da sede para ir aos poucos e difundindo nas demais comunidades, né? Conforme a nossa capacidade de atender e também a propriedade também tem que estar à disposição e se disponibilizar para a gente fazer um trabalho de divulgação para outras propriedades. Então, a oficina em parceria com a Secretaria da Agricultura, a gente fez uma oficina na questão da genética. Como a Prefeitura tem um programa de incentivo e a bonificação de subsídio na inseminação, a gente fez uma oficina onde o médico veterinário de São Miguel do Oeste explanou e colocou aos agricultores a questão da avaliação, o que é avaliar numa vaca leiteira, né? Os pontos a serem corrigidos, como é que se faz isso, principalmente como a Prefeitura tem um subsídio nessa área, é bom também qualificar o agricultor que ele aproveite ao máximo esse subsídio. Que não é assim simplesmente, porque tem o incentivo, eu vou aproveitar. E aí, quando vier um recurso que no futuro tenha pouco retorno, né? Então, é importante a qualificação do agricultor para fazer um bom aproveitamento desses recursos. Capacitação também na área das abelhas, né? Hoje tem uma grande demanda por essas abelhas aqui, está começando não, está em expansão a criação das abelhas sem ferão. E aqui em Iporã Oeste já temos algumas propriedades que têm bastante dessas já bastante colmeias, né? Uns 3, 4 anos para cá aumentou bastante esse tipo esse tipo de abelhas, né? Muitas propriedades estão aderindo em função que não conseguem ou não tinham interesse de trabalhar com as abelhas com ferão, então estão agora com essa possibilidade. A questão do mel também está começando a crescer um pouco essa atividade nas propriedades. Então aqui uma capacitação também com esse grupo, né, que tem a associação, inclusive dos apicultores. Temos hoje uma das únicas associações que está bem atuante, assim, que se reúnem, né, que é um grupo assim bastante ativo, né, e como também os piscicultores, que também tem um grupo que ainda tem a associação e eles estão tocando, né. A gente contribui na questão de cursos, capacitações, mas a organização é deles, né. Então é um trabalho, são duas atividades que têm as suas associações ainda compostas. E outro programa que praticamente hoje aqui no município está com grande enfoque, assim, e que a gente trabalha bastante, é o programa Anater. Então é um programa assim que é um programa nacional, né? Que a IPAGRE firmou um convênio aqui no estado e são 2 regiões que foram contempladas, né? Que é a nossa região aqui da UGT 9, que nós chamamos, que é a regional de Palmitos e aqui de São Miguel, e a outra é lá no litoral, que é a região de, Rio do Sul. Então nós fomos contemplados com esse programa, onde que é um programa que vem os recursos de apoio não para o agricultor, mas sim para nós trabalhar para
os custos da assistência e extensão, só que aí a gente tem que prestar contas e trabalhar algumas propriedades a nível de município, e aqui no município nós estamos trabalhando com 14 famílias. Então, foram distribuídas em toda a região, conforme o número de técnicos por município, em torno de 6 a 7 famílias por técnico, né, para trabalhar, né? Então, aqui, como nós estamos em 2, nós estamos com 14 famílias sendo trabalhadas, né? Então, é um programa, assim, que 2 anos de acompanhamento e, lógico, nesses 2 anos, no que isso encerrar, a gente pretende alcançar mais agricultores, né? E, lógico, continuar acompanhando esses aqui. E, partindo desse princípio, né, esses agricultores e os demais também são atendidos, né, com ações estratégicas, né, com essas metodologias, com visitas, eventos grupais, reuniões, né, visitas a outros agricultores com troca de experiências, né, e os atendimentos em escritório. Então, voltando um pouquinho na questão o que é feito nessas propriedades. A gente começou com essas 14, lógico, a demanda é grande, as demais também a gente atende normalmente, mas com essas 14 a gente começou a fazer um trabalho, pegando essas propriedades que a gente pegou bem aleatório, sem escolha, a escolha foi bem aleatória, assim, né? A gente procurou, visitou várias, daí tem famílias que queriam aderir, outras não, até nós fechar as 14 mais ou menos distribuídas em todo o território do município, tentando distribuir bem, assim, na questão da localização geográfica. E o trabalho inicial foi fazer um levantamento, o que o agricultor tem, qual que é a propriedade dele, né, o que em área, e o que ele tem disponível, qual que é a área útil que ele dispõe para trabalhar, e que atividade ele está desenvolvendo. E em cima desse relatório, dessa análise, a gente levou essas fotos para o agricultor, e onde foi feito assim um levantamento. E essas 14 famílias foi colocado num gráfico. Até aqui o meu colega ali deu uma boa colaborada nessa questão aí de formar esse gráfico com esses dados. E aqui, isso aqui praticamente para nós e para os demais aqui presentes, isso aqui é um espelho da realidade das nossas propriedades aqui no município de Iporã do Oeste. A gente, mesmo quando pegou os dados, propriedade em um geral, que tamanho que tem e quanto que ela tem de área disponível, né? Então, área útil para leite, que estaria disponível, o que tem mais ou menos, e a média das nossas propriedades em hectares aqui, Então, aqui, está 15 hectares. Então, quantos que tem uma propriedade maior que 15, né? Desses 14, aqui tem 1, 2, 3, 6, 7, 8. As outras estão abaixo. Então, isso fez com que a gente teve um raio-x dessas propriedades. E aí, em cima disso, a gente fez uma reunião, inclusive, com esse pessoal, e colocando. Às vezes o cara diz assim, não, mas eu tenho tanto de leite, tenho isso, tenho aquilo, mas tem que partir desse princípio. O que o cara tem disponível e, em cima disso, começar a trabalhar a produtividade de leite por ano. E olha aqui, aí não tem nome de ninguém aqui embaixo, mas são essas 14 propriedades e a variabilidade é essa. Leite, que é o nosso objetivo, que é o nosso foco, como a propriedade em hectares é o que o agricultor, em primeiro lugar, tem disponível, a gente trabalha com a produtividade voltada a leite e produção por hectare ano. E aí a variação aqui começa é bastante variável. Lógico, tem agricultores que trabalham com outras atividades junto, mas voltado à questão do leite, é a radiografia que foi conseguida. Também, baseado nisso, a gente fez um levantamento quanto de leite que eles estão produzindo. Litros vaca ano. E olha aqui, nós temos propriedades com 1.900, ou seja, abaixo de 2.000, e outras com 5.500. Aí, tendo esse raio-x... Só fazer um adendo.
No gráfico anterior ali dá para a gente perceber, Paulo, se tu puder voltar, que a gente viu ali que a média das propriedades, o tamanho da área útil delas é em torno de 12 hectares e meio. E olhando esse gráfico aí, a gente vê que a produtividade por hectare dessas propriedades, em sua maioria, fica abaixo de 4.000 litros de leite por hectare. E a Ipagre fala assim numa medida de eficiência acima de 12.000 litros por hectare ano. Então a gente pode perceber aí por esse gráfico que os nossos produtores de leite ainda estão muito aquém do que se deve em termos de eficiência produtiva. E é isso que a gente está tentando trabalhar nessas propriedades, né? A gente olhar o próximo gráfico aí, ó, está mostrando produtividade por vaca ano. E a grande maioria das propriedades tem uma produtividade abaixo de 3.000 litros. Isso numa lactação de uma vaca é 10 litros por dia. Então, 10 litros por dia a gente precisa melhorar muito, né? Média produtiva. Então, é um trabalho que a gente vem buscando fazer e mostrar para o agricultor que ele ainda tem muito em eficiência para ganhar, né? E começa da base, começa aí do que o Paulo está comentando de ver quanta área ele tem, como é que ele vai se planejar nessa área, análise de solo, o beabá aí que muitos não estão fazendo, né? Posso fazer uma pergunta agora ou só no final? Pode. Em quantos por cento vocês calculam que nessa produção interfere a genética ou a capacidade de produção do agricultor nessas propriedades? A nossa genética, ela seria compatível para conseguir atingir esses números maiores que vocês têm ali, de 5.000 litros para cima, né? É uma série de fatores. Aqui a gente trouxe 3 ou 4 gráficos aqui para mostrar para vocês assim a análise básica, mas a gente fez um diagnóstico completo dessas propriedades, desde como é que o produtor cria a sua terneira, sua novilha, que momento ele insemina, como é que é a parte reprodutiva, a parte produtiva, como ele maneja pasto, enfim. E não só a genética. Tem propriedades com genética muito ruim, apesar de o município estar já trabalhando com incentivo há 20, 30 anos, né? Esses produtores não conseguiram evoluir em genética. Mas é uma série de fatores e começa na questão de solo, de produtividade de pastagem, no feijão com arroz mesmo. Tem produtores que vai devagar e nós estamos apertando um pouco nessa questão de adubação de pastagem, de ele ver que ele tem pouca área, ele tem que fazer essa área ser produtiva. Ele não pode, dessas famílias aí que tem aí, que foi mostrado no gráfico anterior aí, se não houver um choque de realidade, algumas, a maioria eu diria, estão fadadas a ir saindo da atividade. Inclusive, só para colocar, vejo assim que genética nós temos. Dá para perceber que em outros gráficos a gente não trouxe os 6, 7 que a gente montou, que tem potencial. Nós temos máquina, ou seja, máquina para produção de leite, que seria a vaca, nós temos uma genética em algumas propriedades muito boa, ou seja, uma grande maioria. Isso se deve à questão do município. Eu sei que já faz, desde a criação, sempre teve inseminação e sempre contribuiu. Então isso é um reflexo. Nós temos propriedades que têm uma genética muito boa. O que falta é realmente quantos animais que essa propriedade suporta. Que parte deste princípio aqui. Quanto de área que eu tenho e quantos animais que eu consigo, quanto de pasto que eu consigo produzir e quantos animais isso suporta. E aí, se eu não começar de lá para cá, eu sei que vou ter que trazer insumo de fora para manter esses animais. E aí a genética deixa a desejar. Por quê? Porque ela não achou as condições ideais. Então, nesse planejamento, aqui é uma propriedade que vai ser implantada uma ORT,
Então, o que a gente fez? Pegou a propriedade, fez um raio-x, e essa aqui, inclusive, ela é maior, essa propriedade aqui. Mas o que é no contato inicial? Tendo esses gráficos em mãos, a gente vai para o agricultor e, lógico, vê, a tua produção, vamos supor, está em tanto, você tem isso de área. O que o agricultor disponibiliza para fazer um trabalho na questão de melhorias? E o que realmente, quais os gargalos que tem e o que ele teria condições e o que ele se prontifica em fazer. Então, se for na área de questão de pastagem perene, a gente faz conforme o número de animais que é possível colocar e a área que ele disponibiliza para trabalhar, a gente começa a fazer uma questão de planejamento de piqueteamento da área num todo, né? E em cima disso começa a fazer a implantação das pastagens, às vezes já tem, mas a questão de manejo, piqueteamento, água, falta, e aí a gente faz o mapa e, conforme as condições do agricultor, ele vai implantando. Então, essa aqui é uma que provavelmente no que vem vai ser feito um dia de campo nessa propriedade, que começamos agora há poucos dias, aí uns 3, 4 meses atrás, a trabalhar. É um beneficiário desse programa da Anater, né? Então, é um desses 14 que estamos começando a fazer um trabalho, né? E, lógico, a gente... Ponto de partida é análise de solo. Ver o que ele tem. E aí começa pelo solo. E aí é um custo até razoavelmente hoje baixo. Uma análise não dá nem meio saco de adubo. Então, na questão de investimento, é um investimento barato comparado com os demais custos, às vezes, de uma propriedade. Então, trabalho forte na questão da correção e adubação das pastagens. Temos muita pastagem hoje, mas a questão da adubação falta, e principalmente o manejo dessas pastagens, o uso intensificado, né? E que vai, quando vê o cara diz, eu tenho pastagem, mas não tenho, é pouco o volume que produz por causa dos vazios que acontecem no meio, por questão de manejo. Água e sombra, a gente está trabalhando bastante para que a vaca fique no máximo máximo de horas por dia aqui no pasto e não lá confinada, às vezes em roda do estábulo, né, tendo problemas ambientais e tudo mais. Então, quanto mais horas por dia a vaca ficar aqui na pastagem, com sombra, com água disponível, e aí a questão da genética vai se manifestar. Isso com dados de muitos agricultores dando o seu respaldo. A gente também teve um auxílio bom da questão da gerência regional aqui no município, né, acompanhando os trabalhos, né, tanto na área veterinária, como também, né, dando apoio, não veterinária clínica, mas sim preventiva, né, também dos outros profissionais, agrônomos, né, na área agronômica, para dar suporte na hora que precisava, né. Então, esta aqui é a propriedade. Até posso falar um nome, né, que nada de mal, é a propriedade do seu Lúcio Marques, aqui bem próximo, que ele disponibilizou, e hoje isso aqui é uma radiografia, o que ele tem lá. Então, essa área aqui, praticamente da propriedade aqui para cima, vai ter lá para trás, mas hoje a gente vai trabalhar aqui em torno de, Alisson, quantos hectares? São 7 hectares de pastagem perene piqueteada com água e sombra. Essa é a intenção. Então aqui ele já tinha feito um trabalho há uns 8, 9 anos atrás, voltou, foi para um outro sistema e agora ele está voltando, por isso que tem essas árvores, algumas árvores de sombra aqui. Mas hoje já tem aqui as linhas traçadas, inclusive esse corredor aqui vai sumir, vai ser trabalhado aqui, mais um outro aqui conforme o relevo, com orientação das águas, com distribuição de água, a rede de água em todos os piquetes aqui, né? Onde que foi, inclusive do Estado, foi usado em torno de R$6.000, ou seja, 3 cotas do kit forageiro, para fazer a implantação. Então, na questão de água e cerca. Então, aí vai ser essa propriedade que vai ser como unidade de referência do projeto Anater, né? Então,
aqui os trabalhos que a gente está acompanhando naquela propriedade, né? E, inclusive, semana que vem vou fazer uma reunião com os 14, levando eles lá para ir difundindo como fazer e a gente, lógico, fica disponibilizado de como fazer. Também tem uma avaliação de pastagem do pasto curumim. O Alisson implantou ali nessa propriedade com um experimento para ver quanto que é o potencial, né? Não sei, Alisson, tu queria colocar alguma coisa sobre? Rapidamente, em função do tempo, né? Mas é um experimento aí que a gente, como é uma cultivar nova de pasto, desenvolvida pela Embrapa, antes da gente recomendar para os produtores aqui do município, a gente quer testar, ver se realmente ela traz um potencial benéfico, né? Então essa é a intenção, já estão sendo feitos agora os cortes, né? E ao final do verão aí a gente vai ter um panorama em relação a essa pastagem, né? Só uma dúvida. Essas propriedades vão estar abertas depois para os demais agricultores visitar elas? Ou é só... A princípio, sim. A gente está conversando, lógico, cada propriedade é uma questão, né, do agricultor disponibilizar. Mas a maioria, assim, conforme os trabalhos, lógico, algumas vai ter... Isso não é impossível você colocar uma propriedade em 100% em tudo. Ou seja, bom em pasto, manejo, criação de terneira e tudo mais. Então a gente começa pelo onde que se acha que não, ele está eficiente, e aí a gente procura fazer as orientações e levar o pessoal lá, né? Para ir difundindo, né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Está se trabalhando bastante em cima da questão leiteira, né? E tem bastante empresas indo para pagamento por qualidade, indicadores, gordura, proteína. Uhum. Essa parte de gordura, proteína é parte de nutrição, é o pasto. Os outros indicadores, CCS, CBT, é manejo na sala de ordenha. Mas esses indicadores ali, eu acredito que tenha muita relação com a qualidade da pastagem e a qualidade da nutrição, a ração. Qual o trabalho de vocês em relação a essa nova metodologia das empresas que elas estão adquirindo agora para pagar por qualidade e não da maneira como eles estavam sendo pagado o litro do leite? Olha, hoje praticamente a IPAGRE está se baseando bastante em estudos que já foram feitos e está mais que comprovado que um leite que é produzido à base de pastagem, nada contra animal confinado e tudo mais, onde se faz uma dieta e tudo mais, mas o leite, podem ver pesquisas feitas que o leite produzido na pastagem com uma possível ou uma necessidade de suplementação, sem sombra de dúvida, é um leite de melhor qualidade. Por quê? Porque a composição dele não provém de 2, 3, 4 tipos de trato, né? Então, por isso que a importância de ver quando que o pasto está está no ponto de corte. E aí você faz a dieta, ou seja, e suplementa conforme a demanda e a exigência do animal que você tem no plantel. Sem sombra de dúvida, dá um equilíbrio. É muito difícil fazer uma dieta em cima de um animal que é produzido ou que produz no pasto. Mas sem sombra de dúvida, os problemas, ou seja, a oscilação dele é em função do tipo de pasto que está sendo fornecido. E é um animal mais resistente e geralmente dá menos problema. Por quê? Porque é um animal mais rústico. Então, a qualidade, sem sombra de dúvida, depende na questão de sólidos totais e tudo mais, muito da genética. Mas, quando o animal está nessas condições, com a suplementação, tranquilamente chega lá. Estou? Trabalhos com escolares, principalmente que aqui a gente tem um bom convênio aqui na Casa Familiar, com trabalho com os escolares, em função que tem muitas famílias, não parece, mas olha, muitas famílias aqui do município e até dos outros municípios com filhos aqui estudando, né? Que vai ser, muitos deles estão voltando para as propriedades, né? Então, os trabalhos ali não. E as políticas públicas, a divulgação em reuniões, né? As políticas públicas que são demandadas e desenvolvidas pela IPAGRE.
Então, praticamente, isso aqui seria um resumo dos trabalhos do último ano de 2018, né? Lógico, não está no final ainda, falta um mês, mas praticamente até o final do mês esses números vão mudar, mas o sistema de trabalho praticamente vai se encerrar com esse sistema e metodologia. Então, seria mais ou menos isso a nossa colocação. Já estamos extrapolando um pouco o tempo, né, mas se colocou à disposição, né? Se alguém tiver mais alguma questão para colocar, né? Os colegas do escritório ou regional. Então, a gente se encerra a nossa apresentação, agradecendo a participação de todos, né? E por qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição no escritório, colocando o escritório local para apresentar e colocando o escritório à disposição dos munícipes, dos vereadores, para eventuais dúvidas e ajudas que a gente for do nosso alcance, né? Para todos aqui do município. Muito obrigado. Então, queremos agradecer ao pessoal da IPAGRE pelo trabalho feito, pela explicação dada e desejar a todos boa noite a todos e que todos se sintam bem.